Sendo a aula de língua portuguesa, a atividade do anexo 1, leituras e leituras de um texto. É importante que você se atente a determinados mecanismos linguísticos. Vocês estão aí divididos em grupos, né? Estamos com uma classe bem cheia, então 5 pessoas por grupos, né? Esses grupos vão refletir sobre as perguntas que eu for colocando para vocês. Vocês têm aí nas mãos, tá? A atividade. Eu vou lendo porque nós vamos refletir juntos. Eu vou mostrar para vocês como aprofundamento de informações, ou seja, aprofundamento dessa interpretação. Pergunta, né? Que ele queria, aliás, a resposta que ele queria ouvir e que é muito preocupante. Ela diz: conversamos com várias pessoas, podem acompanhar aí no texto, que criam aves. Além disso, há muita informação disponível na internet, como o Fórum Saúde das Aves, que eu gosto de consultar. Aliás, há poucos dias esse fórum me ajudou bastante quando uma de minhas galinhas estava com a perna machucada. Olha isso. Então aqui nós temos uma coisa chamada de tópico frasal. O que é o tópico frasal? É quando tem uma informação que te orienta a desenvolver o texto, a prestar atenção no texto para ver qual é a informação que ele vai dar. E isso é um tópico frasal. Vejam que é a partir desta pergunta, né? Como conseguir criar galinhas? Como aprendeu, né? Como a senhora aprendeu a criar galinhas, aves? A partir desse tópico frasal, nós temos palavras que são carregadas de significado, que na verdade já vem dando resposta para o tópico frasal, né? De onde que ela aprendeu? A palavra informação, a palavra internet e a palavra fórum. Essas 3 palavras são substantivos. Para quem não lembra, substantivo, né? Nomenclatura das coisas, tá? Então, os substantivos, ele já vai fechando, ó, dei o tópico frasal e ele já vai fechando a ideia de um aspecto gramatical novamente ajudando, tá? Nós vamos analisar ainda uma situação comunicacional, né? Então, há uma comunicação. Você precisa ver que a escolha da linguagem de quem vai escrever em um fórum é específica. Por quê? Se for um fórum de bate-papo para conhecer colegas e falar sobre assuntos aleatórios, você pode ser muito mais natural, falar de qualquer jeito, né? Que é o nível coloquial, informal da fala. Esse fórum que ela escolheu é um fórum mais sério, né? Para questionamentos sobre alguma coisa de doença, alguma coisa mais séria, tá? Então, usou gíria, ela não usou palavra difícil, não. Então, a linguagem que ela usou foi adequada para este fórum. Isso tem um nome, se chama variação estilística. É quando você escolhe o nível de formalidade que você vai usar em um texto, em uma conversa. Agora nós temos aí 3 perguntinhas. Vejam que tudo isso que eu fui explicando vai ajudando vocês a identificar muito mais fácil qual é a alternativa correta para vocês responderem, né? Por quê? Porque na primeira pergunta, por exemplo, ela fala: o que Ivana quer saber? Lembram lá do tópico frasal? O tópico frasal é como ela aprendeu, então através das informações, da internet e de fórum, né? Aí você fala, poxa, então o que ela foi fazer? Pegar informação sobre o quê? Aí você olha a historinha, você vê a primeira pergunta dela, o que aconteceu? Que a galinha estava doente, a galinha estava machucada. Então ela queria saber se ela podia dar aspirina para a galinha. Então, nós já tínhamos resgatado lá naquela parte anterior, falando, né, do tópico frasal e das palavras que eram substantivos. Então, ela se concentra em informação sobre aspirina para galinha doente. Então, aí já sabemos qual é a primeira resposta da pergunta ali, ó.
O que Ivana quer saber? Se ela pode dar aspirina para a galinha doente. Estão vendo? Olhe a segunda pergunta dela. Por que Ivana resolveu postar uma pergunta em um fórum na internet? Por que ela fez isso? Porque ela não poderia esperar pelo veterinário, porque ela sentia que a galinha estava com dor. Então, na pergunta você tem, por que ela não sabia como encontrar o veterinário? Não, porque ela queria ajudar sua galinha o mais rápido possível, porque ela ainda diz lá de segunda-feira. Segunda-feira é um advérbio de tempo, tá? Então já indica aí, ó, o tempo em que ela não quer esperar. Na terceira pergunta, ela fala, por que Chico, né, que era o veterinário, suposto veterinário, não pôde dar a quantidade exata de aspirina que ela devia dar à galinha, né? Ele não pôde falar. Por quê? Mas ele não está examinando a galinha. Ele está supondo pelo que ela falou, tá? Então ele fala, ó, a base é essa, a fórmula é essa, tem que calcular a massa, tal. Ele tem tudo isso nesse texto. E o fato principal aí é a galinha estar doente e ela querer saber se podia dar ou não a aspirina. Esse é o fato principal. Então, pelo fato, a gente conseguiu responder a primeira pergunta. Através do mesmo fato, você consegue responder a segunda pergunta. Você pegou o fato, você viu que ela não queria esperar, então fala de tempo da narrativa. Tempo da narrativa é outro elemento narrativo. Nós temos vários elementos. A segunda fase é reflexiva. A pergunta é, você confia nos fóruns de internet? Nós podemos confiar só nas informações da internet?